Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Miriam e estou trazendo aqui no meu canal um estudo bíblico que tem por tema Quem é Deus. Nos primeiros vídeos que eu postei, eu falei sobre quem é Deus e sobre como funciona a soberania de Deus. Se inscreva aí no meu canal, deixe os seus comentários, curte os vídeos e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso também a esse estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre Deus Filho. Falamos sobre Deus Pai e hoje iremos falar como Deus enviou seu Filho amado na terra e encarnou e habitou entre nós. Falar de Jesus Cristo não é tão fácil assim, mas nesse estudo nós vamos entender como ele nasceu e como ele se comportou aqui na Terra junto com o ser humano. Veja aqui em João, capítulo 1, e o versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja que Jesus estava no princípio com Deus, pois ele é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E junto criaram todas as coisas, criaram também o ser humano. Mas Jesus, como Filho de Deus, ele nasceu entre nós e habitou entre nós. Está aqui no versículo 14, ainda de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude. Veja que Jesus, ele já era Deus antes de nascer como homem. Quando ele nasceu aqui como homem, ele nasceu uma criança normal. Embora ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Mas José era o seu pai porque o criara. E Jesus, como ser humano normal, ele teve uma vida também normal. Ele brincava como criança, ele sentia dor, sentia cansaço, fome, sede, frio, tinha sentimento de tristeza e de alegria. Ele também aprendeu a ler e escrever, aprendeu a profissão com seu pai de carpinteiro e ele convivia com seus irmãos normalmente. A Bíblia registra duas aparições dele, que foi quando ele foi apresentado no santuário e também quando ele tinha 12 anos de idade. Ele foi achado no templo ensinando aos doutores da lei. Depois disso, a Bíblia dá uma trégua e ele volta a aparecer quando ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Jesus, então, foi batizado por João Batista, depois ele foi para o deserto e lá ele orou e jejuou 40 dias com 40 noites, e retornando do deserto, ele deu início ao ensinamento da palavra, ele então deu início ao seu ministério. Jesus, ele sempre foi muito humilde, sempre foi bastante convivente com as pessoas. Jesus pregava a palavra para todo tipo de pessoa, independente de religião ou comportamento. Ele sempre estava com os pecadores, ensinando a palavra. Mas vamos aqui, mais um pouco,
em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vou aqui abrir, glória a Deus, a referência para a gente poder ver. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus, ele veio aqui na terra para cumprir uma missão de resgatar a humanidade para Deus. Pois quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, nós fomos cortados, destituídos da glória de Deus. E desde então andávamos errantes, mas Deus, que nos amou de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho amado, Jesus, para morrer no Calvário por nós, está registrado em João capítulo 3, ele então nos concedeu uma oportunidade. Pois Jesus, ao ser enviado, morrer na cruz do Calvário por nós, ele então rasgou a sentença de morte que foi nos dada, a condenação eterna pelos nossos pecados, e também ele nos livrou da escravidão do pecado e das garras de Satanás. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, imaculado, sacrificado uma única vez, e o sacrifício feito por Deus aqui na terra, sacrificando o seu Filho, foi e ainda é eficaz e será eternamente eficaz para perdão dos nossos pecados. É necessário que nos arrependemos dos nossos pecados, abandonemos a mentira, a falsidade, a arrogância, os adultérios, todo tipo de pecado, e então nos achegamos a Jesus, aceitamos a Ele como Salvador das nossas almas, e então nos reconciliamos com Deus. Jesus, ele deixou bem claro que devemos fazer isso de livre e espontânea vontade. Porque Deus, quando nos amou, ele não nos amou e nem nos ama obrigado. Ele nos ama de livre e espontânea vontade. É necessário que o amamos também de livre e espontânea vontade. Jesus, como Filho de Deus, ele teve a sua mãe, Maria, o seu pai, José, teve também os seus irmãos e irmãs, mas ele era 100% Deus e 100% homem. Porém, a sua natureza humana era domada pela natureza divina, que é Deus. Portanto, ele não pecou em nenhum momento, embora ele tinha a natureza humana. Jesus, ele veio unicamente aqui na terra para pregar para nós, para mostrar para nós o quanto Deus nos ama, o quanto é importante ouvir, obedecer e praticar a palavra. E ele veio nos ensinar a amar, perdoar, se arrepender dos pecados, refazer a nossa aliança com Deus que fora quebrada no Éden, e então seguir a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é Deus Filho. Falamos do Deus Pai, soberano, absoluto. Hoje também falamos do Deus Filho, soberano, absoluto, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje eu e você tivesse acesso a essa palavra, acesso ao perdão e pudéssemos ser salvos por Ele, porque Ele é a luz do mundo. Então, memorize isso aí e que Deus nos abençoe.